Então, meus irmãos, boa noite. Antes da gente começar aqui o nosso trabalho, a gente queria, logicamente, trazer aqui a saudação, não apenas aos diretores, aos dirigentes do Centro Espírita, mas também aos trabalhadores, conselheiros, frequentadores, todos esses benfeitores espirituais que nos guiam, nos auxiliam durante todo o transcorrer da nossa caminhada. É uma alegria muito grande estar aqui presente na noite de hoje. A gente quer, mais uma vez, deixar registrado que quando a gente faz um estudo em uma outra casa espírita, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que Allan Kardec considera como sendo uma questão quase que fundamental no desenvolvimento da doutrina espírita. Ele diz da seguinte maneira, que os centros espíritas precisam se visitar. E mais do que os centros espíritas precisarem se visitar, quando nós desenvolvemos os nossos estudos, nós temos procurado, sempre dentro do possível, nos mantermos o mais fiéis possível dentro do que a doutrina espírita nos ensina. Então, nós vamos tratar dos assuntos, nós vamos tratar das colocações da noite de hoje, sempre baseando em cima dos ensinos da doutrina espírita. Lembrando que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo existe uma página muito interessante que fala a respeito justamente de nós sermos bons espíritas e que diz que o bom espírita e o bom cristão são a mesma coisa. Ou seja, não dá, absolutamente não dá, não tem como dissociar a doutrina espírita do cristianismo. Na realidade, a doutrina espírita é a expressão do cristianismo, é a busca de cada um de nós pela vivência do cristianismo, como que tendo mais uma nova oportunidade para aprendermos, refletirmos e principalmente, como nosso irmão falou aqui dentro do início do trabalho, vivenciarmos os ensinos que a gente recebe dentro da casa espírita. Ou seja, não é apenas a pessoa ouvir. Ouvir é bom, ouvir é muito bom, estudar é bom, é muito bom, mas de nada adianta a pessoa saber tudo se ela não conseguir praticar. E é justamente nesse momento que a gente vai na direção do tema da noite de hoje. Viver é simples, não complique. Eu queria dizer a vocês que esse tema nós já fizemos em outros centros espíritas, em aniversário de outros centros espíritas. Quando a pessoa me passou o convite, eu preservei o convite exatamente, do título, exatamente como me passou. Eu vou ser sincero com vocês, esse título não combina muito comigo, tá? Por quê? Porque nós já trabalhamos uma vez em vendas, e eu tenho certeza que isso aí faz parte da vivência de todos nós, Vocês aqui podemos imaginar como é que funciona, A gente está gravando, então fica mais difícil a gente trocar, mas eu vou fazendo algumas perguntas e vocês respondem na cabeça de vocês, Porque, na verdade, eu até sei quais são as respostas, Por exemplo, algumas companheiras adoram ir a shopping, adora ir andando no shopping para ver loja de sapato. É mentira? Gosta? Mulher não gosta de ir em loja de sapato, não gosta, loja de bolsa, nem pensar, entendeu? Bijuteria, então, nossa, sai de perto, aquelas coisas assim. Tem uma loja Outro dia eu passei no Shopping Tijuca, Eu fui almoçar no Shopping Tijuca, estava um alvoroço na frente de uma loja. Eu olhei e falei assim, meu Deus, mas só tinha mulher na frente, Aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, alguma coisa está acontecendo, deve ter sido um assalto, deve ter sido uma coisa terrível. Não era, era uma loja de produtos de maquiagem, essas coisas assim, Tinha lá um nome específico, é uma loja que está bombando aí no momento, E aí tinha lá, mas olha, as pessoas ficavam lutando para entrar na loja, porque eles fechavam a porta, porque de tamanho era a afluência das pessoas. Mas o que eu queria lembrar nesse momento é o comportamento que todos nós temos, homens ou mulheres, quando estamos num shopping, quando estamos numa loja vendo a vitrine, quando o vendedor chega para a gente e diz para a gente assim, posso ajudar você? Aí a pessoa pega, ela responde o quê? O que ela responde?
Não, obrigado, só estou dando uma olhada. Então, na técnica de venda, né, o companheiro que treinava a gente falava para a gente assim: olha, procura não abordar de maneira muito direta. Outra coisa também, não utilize a palavra não. Olha que ótimo, hein? Não utilize a palavra não. O que ele dizia? Para evitar a palavra não. Porque se você chegar para a pessoa, né, e isso é uma maneira muito comum, muito corriqueira da pessoa que não tem o treinamento devido, se a pessoa chegar e falar assim: você não quer isso? Aí a pessoa diz não. Porque o primeiro não já dá uma sugestão da pessoa dizer não. Então aqui, na verdade, a gente prefere, ao invés de não complique, a gente prefere simplifique. Mais do que isso, a gente prefere que a gente consiga perceber que viver é uma coisa muito simples, apesar de parecer difícil. Tá? É simples. A regra da vida, ela é muito simples. Inclusive, dentro desse slide que a gente colocou aqui, nós colocamos um slide que tem algumas senhas, que tem algumas mensagens, né, subliminares dentro dele. Cada slide que a gente vai colocar aqui na noite de hoje, tem dentro da sua imagem, sempre tem uma mensagem, tem uma metáfora, tem uma imagem, tem uma alegoria, para poder facilitar a nossa compreensão do que está sendo dito. Por exemplo, vou dar uma senha para vocês, tá? Olha aqui. Todas as vezes, todas, aliás, o nosso companheiro falou: o Eduardo já veio aqui no centro. Eu já vim aqui no centro. Todo mundo que vir palestra do Eduardo Henrique, entre hoje e o infinito, tá? Entre hoje e o infinito, todas as palestras. Quando tiver um sol, acreditem, o sol não é o sol. O sol é Jesus. Por quê? Porque ele mesmo se apresentou para cada um de nós dessa maneira. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. E ainda disse mais: aquele que me seguir jamais andará em trevas. Mas como funciona a prática de cada um de nós? A prática nossa é que a gente tenta ir na direção de Jesus, procura caminhar na direção de Jesus. Claro, quando a gente olha essa ponte que aqui está, que está dando a entender que está indo na direção de Jesus, algumas pessoas perguntam para mim: qual é o nome dessa ponte? Aí a gente pega e esclarece. Ele, Jesus, também ensinou para a gente, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Então repare o seguinte: nós já temos o caminho que a gente tem que seguir, que diz para a gente de maneira muito clara que a gente deve seguir o caminho dos ensinos de Jesus. O ensino de Jesus é o caminho do serviço. É o caminho, inclusive é uma coisa interessante, que quando a gente usa essa palavra servir, muitas das vezes, algumas mensagens evangélicas, ao invés de usar servir, usa a palavra ou usa uma expressão dizendo que a gente precisa ser servo. E aí, quando se diz que a gente tem que ser servo, a pessoa dá pulos do tamanho do mundo. Por quê? Porque ela associa servo com escravidão. Na realidade, servo é aquele que serve. Só isso. É aquele que é servidor. É esse o sentido da palavra servo dentro da doutrina espírita e dentro do cristianismo. Então, para nós, o que tem que ser como deveria ser a nossa conduta? Como é que a gente consegue simplificar as nossas vidas? Como a gente consegue melhorar a qualidade de vida? Simplesmente fazendo o que está escrito dentro dessa tela que está aqui. Observando que ainda existe aqui uma cerração, né, uma neblina. Para quem já dirigiu na estrada, né, para quem já saiu de casa, né, de manhã cedo, às vezes no inverno, né, na primavera,
quando tem assim aqueles dias que amanhece com neblina muito forte, para quem já dirigiu em estrada com neblina, sabe o que significa neblina. Uma vez eu estava vindo de Taubaté, né, lá no interior de São Paulo, né? E quando eu estava vindo de Taubaté, eu vim de noite, né? Não tem jeito, Marco Aurélio, eu viajo à noite, né? Eu gosto de viajar à noite, né? Então eu estava vindo de Taubaté à noite, e aí eu peguei, quando eu cheguei aqui na Serra das Araras, era um dia que estava com cerração. Olha, não dava para enxergar a 1 palmo do carro. Aí o que a gente fez? A gente grudou atrás de um caminhão que tem um monte de lâmpada, né? E fomos descendo a pouco mais do que 20 km por hora, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita serenidade, rezando para não vir nenhum caminhão atrás, óbvio, né? Mas conseguimos cumprir a nossa caminhada. Aqui no nosso caso, é essa que é a questão. Muitas das vezes, quando nós estamos percorrendo a nossa caminhada, a gente permite que neblinas, que nuvens se façam no nosso caminho. Vou lembrar uma coisa para o pessoal, né? Vocês lembram que teve época, na grande maioria de nós, teve uma época na vida que a pessoa fazia a prova de matemática, lembram disso? Né? Era gostoso fazer prova de matemática, não era? Era muito bom, não era? Não era bom? Não é? Ótimo, né? Era muito gostoso, né? Aí a pessoa chegava na prova, aí quando a prova estava muito difícil, a pessoa saía da prova e falava: eu não sei o que aconteceu comigo, me deu um branco. Isso mesmo. Mas na realidade, não deu um branco. Na realidade, deu um escuro. Na realidade, deu uma neblina no nosso caminho que fez com que a gente não conseguisse enxergar-se a luz. Tanto isso é verdade, que quando a gente está em dificuldade, a gente pega e diz assim: ai meu Deus, eu preciso encontrar, eu preciso enxergar. Aí a gente pega, faz uma fricção nessa área daqui assim, tentando enxergar melhor. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu estava conversando com o Marco Aurélio agora há pouco a respeito de Brasil em crise, Brasil em não crise, né? Aí eu peguei e falei para ele assim, em 1984, eu estava casado já, né? Aí eu falei com ele assim: quando a gente recebia o salário em 1984, quem recebia, só para eu saber aqui, quem recebia, quem era assalariado em 1984, levanta a mão, só para eu ter uma noção, né? Vocês lembram o que a gente fazia? A gente recebia o salário às 5 horas da tarde. O que a gente fazia às 5h30? Vocês lembram? A gente corria desesperadamente para o mercado. Quando a gente chegava no mercado, né? Tá gravando, né? Tá gravando, mas faz de conta que não tá gravando, tá? Porque o que eu vou falar não é doutrina espírita, tá bom? O que acontece? Lá dentro do mercado tinha um camarada que andava com uma máquina que a gente chamava de máquina demoníaca, tá? É brincadeira, tá? O negócio de demônio não existe não, tá? O que é a máquina demoníaca? A máquina demoníaca, a gente fala de referência de brincadeira, ela era uma etiquetadora, porque o cara passava nas gôndolas do mercado, alterando o preço 2 ou 3 vezes por dia. Na hora que a gente olhava para aquele cara na frente da gôndola, a gente corria e pegava o produto que estava na gôndola e colocava no carrinho. A gente nem sabia se precisava comprar o produto, a gente só queria garantir o preço. Essa era a situação naquele tempo. Como é que funcionava então a situação naquele tempo? Eu me lembro que quando a gente começava o mês, a gente começava compra. Quando chegava no dia 15, a gente já começava assim, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir chegar no final do mês? Entendeu? A grande maioria do povo brasileiro, porque a verdade é, pessoal que vive hoje em dia não tem noção do que significa 30%, 40% de inflação por mês. Não tem noção. Não tem noção do que é desabastecimento.
Inclusive, quando a gente fala da nossa situação hoje em dia, Marco Aurélio, me ouve, Marco Aurélio, que isso é muito sério, Marco Aurélio. Na década de 60, eu morava em Deodoro. Aí, quando chegava de noite, no verão, 48 graus de temperatura, a gente ia, fechava a janela do quarto e ligava o ar-condicionado na década... não, década de 60 não tinha ar-condicionado. Aí a gente pegava, então, ligava o ventilador de teto. Não, ventilador de teto não existia na década de 60. Então a gente pegava, ligava o ventilador que botava na mesa. Dentro da minha família inteira, contando a minha casa, a casa da minha avó, a casa da minha outra avó, só tinha um ventilador de ferro, que era apelidado de telo-telo. Porque na hora que ele ligava devagarzinho e ficava assim, telo, 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 telo. E aí, melhor do que isso, a gente tinha que dormir com a janela aberta. Eu vou contar uma coisa para vocês. Dentro lá em Deodoro, a gente dormia com a janela aberta, e para não ser abduzido por pernilongos, a gente precisava colocar um espiral na cabeceira da cama e um espiral no pé da cama. O tal do espiral soltava uma fumaça de um cheiro insuportável. E como ironia, o nome daquele trem, tá? Porque só falando assim, o nome daquele trem era Durma Bem. E aí, eu ouço essa juventude hoje em dia, boa noite, Thiago. A gente ouve essa juventude hoje em dia falando de crise. Eu me lembro que quando eu me formei em engenharia, eu fiz um projeto de ligação de computadores por fibras óticas. Mas o dinheiro era tão curto, mas tão curto, que nós desenvolvemos o computador, a ligação dos computadores, com um programa usando um sensacional computador chamado TK-82, que era um computador que tinha uma capacidade de memória que dá até vergonha de falar. Hoje em dia a gente tem celular, grava negócio, tem data show, tem computador, tem microfone, negócio a roda em televisão, net, internet. Gente, não complica. Vamos simplificar. Vamos usar todos esses mecanismos de bem viver em nosso benefício. Vamos usar tudo isso para poder enxergar melhor todo esse bem que está ao nosso alcance e que às vezes a gente esquece. Como é que a gente deve produzir? Como é que a gente deve se comportar no dia a dia? Às vezes, quando a pessoa olha uma imagem como essa daqui, ela pega e diz assim: o que é isso aqui? Aí a pessoa me responde: é uma cabana. Olha, é claro que isso é uma cabana, mas essa cabana, na realidade, eu prefiro chamar de casa mental. Isso daqui é um exemplo de uma casa mental muito bem estruturada. Por que ela é bem estruturada? Vou explicar. Primeiro, porque ela é simples. Ela não complica. Não tem nada de complicado nela. Ela é super simples. Quando se fala de centro espírita, por exemplo, por que a gente gosta do Centro Espírita de Jacarepaguá? Porque o Centro Espírita de Jacarepaguá é um centro espírita exatamente como orienta a doutrina espírita. É um centro simples. As pessoas são simples. Não precisa de muita coisa. A gente chega e é bem recebido. A gente conversa com as pessoas. A gente fala oi, fala à vontade, conversa à vontade. A gente se sente em casa. A gente tem que transformar a nossa própria casa mental exatamente dessa maneira. É uma casa mental que tem que estar totalmente em harmonia com a natureza. Mas todas as vezes que a gente está em harmonia com a natureza, nós estamos em harmonia
com as leis de Deus. Mais do que estar em harmonia com as leis de Deus. Reparem que a gente não está olhando onde está o sol. A gente está vendo o sol? Onde está o sol? A gente não sabe onde está o sol. A gente sabe que a luz do sol está presente. É exatamente assim que funcionam as nossas vidas. A gente não consegue enxergar onde está Jesus. Mas ele disse para a gente de maneira muito clara: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então nós temos que permitir que a presença de Jesus lance a sua luz no interior de nossa casa mental. Na realidade, tudo que nós fazemos deveria ser pautado no que Jesus ensinou para a gente, o que deixou registrado para a gente. Tudo. Tá? Isso é muito importante da gente conseguir observar. Isso é tão importante, mas, no entanto, quando a gente olha determinados ensinamentos, a gente percebe que, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem produzir, conseguem trabalhar e conseguem construir uma casa mental dessa maneira. Na realidade, nós já falamos agora há pouco a passagem de João, capítulo 14, versículo 6, quando ele diz, o ensino de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Reparem que a luz do sol, tá da mesma maneira como aquela imagem anterior, a luz do sol está para o lado de lá. A luz do sol está para o lado de lá. Aonde está no lado de lá? Não sei aonde está. Eu só quero que a gente consiga perceber que dentro desse campo existem milhares, existem milhões, existem bilhões de girassóis. E eu queria que a gente percebesse que os girassóis somos nós. E eu queria que a gente percebesse que quando a gente olha e vai analisar os mundos, a classificação dos mundos, tá? Vocês já viram a classificação dos mundos, não já? Aí está lá dizendo assim, ó, primeiro patamar é o patamar dos mundos primitivos, onde nós temos as primeiras encarnações da alma humana. O segundo patamar é o patamar dos mundos de expiações e de provas, que é esse onde nós estamos. Sabe o que os espíritos falam quando eles vão conversar sobre o mundo de expiações e provas? Eles dizem assim: eu me recuso, não é bem assim, claro, mas eu estou dando uma eduardada, dentro do texto. É como se eles chegassem para a gente e dissessem assim: eu me recuso a dizer a você o que é um mundo de expiações e provas. Para você saber o que é o mundo de expiações e provas, olha a tua volta. Para o pessoal que viveu lá na década de 60, década de 70, eu vou só mostrar aqui com a mão, eu não vou falar, tá? Mas eu vou registrar para a gente poder lembrar como é que era, tá bom? Tinha um determinado jornal, se eu não me engano, Diário de Notícias, que a gente pegava e fazia assim, ó. Vocês lembram disso? Lembram, né? Não vamos falar a respeito, tá? Por quê? Porque aquilo ali era o significado do mundo de expiações e provas. Para a gente saber como é que é o mundo de expiações e provas, liga qualquer canal de notícias hoje em dia. Qualquer canal de notícias. E a gente vai saber o que é o mundo de expiações e provas. Então, por que esse mundo de expiações e provas continua patinando, continua dificultando essa transformação em mundo de regeneração? Porque, na realidade, nós, os girassóis, ao invés de estarmos virados para o sol, estamos virados contra o sol. Cheguei num centro espírita. O centro espírita estava lotado, 90, 100 pessoas dentro do salão. Aí eu virei assim para o pessoal e perguntei: quem aqui é espírita, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão feliz da vida. Eu falei: nossa, que legal. Aí eu perguntei assim: quem sabe qual é a questão 23 do Livro dos Espíritos?
Quem sabe qual é a questão 23 do Livro dos Espíritos? Sabe? Quem sabe qual é a questão 132 do Livro dos Espíritos? Quem sabe qual é a questão 886 do Livro dos Espíritos? Agora facilitou, né? Teve gente que levantou a mão. Muito bom, muito bom. Aí fortaleceu, né? Tá bom. Agora repare o seguinte. O exercício que nós fizemos lá no centro, a gente pode repetir, né? Porque está gravando, né? A gente pode repetir aqui, né? Só para a gente poder dar uma percebida como é que nós somos. Tá? Ó, como nós somos. Não estou excluindo nem quem está na mesa diretora. Tá? Nem quem está na mesa está excluído. Todos nós que estamos aqui nesse mundo de expiações. Olha como é que a gente funciona. Por favor, completem a frase. Sem timidez, para poder gravar, tá? Bateu? Não, aí era sem timidez, né? Para poder gravar, gente. Vamos lá. Aí para a gente mostrar no que a gente é bom. Bateu? E bateu, levou. Isso. Toma lá? Isso. Olho por olho? Isso. E agora para fechar com chave de ouro. Eu não sou homem de levar. Muito bom. Questão 23, não sei. Questão 86, não sei. Questão 132, não sei. Questão não sei o que lá, não sei. Questão não sei o que lá, não sei. Claro, eu não estou perguntando sobre as questões do Livro dos Espíritos. Eu não estou perguntando sobre as questões. Eu só estou demonstrando para a gente que a gente tem uma facilidade enorme em guardar as coisas que a gente não tem que guardar. Porque são essas coisas que definem o nosso comportamento no dia a dia. Isso chega a tal ponto, que nós chegamos uma vez num centro espírita e perguntamos para um companheiro assim, eu posso contar com a sua ajuda para a gente fazer um exercício durante a noite de hoje? Aí o companheiro, claro que você pode. E aí ele veio para perto de mim. No que ele chegou perto de mim, eu empurrei ele. No que eu empurrei ele é bom nisso que a gente falou, né? Bateu, levou. Toma lá, dá cá. Olho por olho, dente por dente. Eu empurrei ele me empurrou com mais força. O que eu fiz? Empurrei ele com mais força. E ele me empurrou com mais força ainda. E nisso, ele falou a chave do quanto nós estamos dando as nossas costas para os ensinos de Jesus. Porque ele chegou e disse assim, o Eduardo não sabe, mas eu vou derrubá-lo no chão. E aí, para exercício nosso de reflexão, é preciso entender assim, quando o Zé das Couves derruba o Eduardo no chão, ó, vamos de novo, ó. Quando o Zé das Couves derruba o Eduardo no chão, quem caiu no chão? Hã? Na realidade, quem caiu no chão foi o Zé das Couves. Não, mas ele não caiu do chão porque quando ele tentar me derrubar, a companheira virou outro dia e falou para mim, você é muito grande, não vai conseguir te derrubar. Não é por causa disso não, é porque não interessa com quem seja a pessoa. Esse ensinamento cristão é tão importante que Chico Xavier diz assim, é muito melhor ser vítima do que algoz. Então é isso que a gente tem que perceber. Nós temos que ir na direção dos ensinos de Jesus. É isso que a gente precisa fazer. Olha como é que isso é uma coisa que já está nos acompanhando há bastante tempo. Prestem atenção nessa descrição que Mateus faz. Mateus diz assim, Jesus, quando viu a multidão, subiu ao monte e se sentou. E olhem que coisa espetacular, porque uma multidão estava junto de Jesus. E Mateus registra que uns discípulos se aproximaram. Por quê? Porque diante de um campo de girassóis, a gente tem bilhões de girassóis que não se aproximam da mensagem de Jesus. E poucos girassóis
que se voltam para o ensino de Jesus. Jesus só vai trazer o ensino para aquele que se virar para o ensino. Não acreditemos que a gente vai ficar recebendo ensino a vida toda. Leia a respeito do assunto lá nos espíritos protetores, nos nossos anjos guardiões. Leiam a respeito. Ele fica perto da gente, fala para a gente: age assim, faz certo, pelo amor de Deus não faça isso, pelo amor de Deus age direito, pelo amor de Deus faça disso, pelo amor... Ele fica no lado desesperado, pelo amor de Deus, me ouve. Aí a gente vai lá e faz o que ele está dizendo para não fazer. Ele não fica no nosso lado parado a vida inteira, não. Ele se afasta. Até a gente poder voltar ao caminho novamente. De vez em quando ele volta para ver se a gente está começando a despertar. Muitas das vezes, mas muitas das vezes, o anjo da guarda age exatamente como um pai e uma mãe que chega para o filho e fala: meu filho, não faz isso, você vai quebrar a cara. Não faz isso, meu filho. Aí o filho: não, mamãe, eu vou fazer. Geralmente a mãe faz o quê? Então vai. A mãe não fica torcendo para o filho quebrar a cara, não, mas ela, por experiência de vida, ela já tem noção de que vai acontecer alguma coisa de errado. Esses bons espíritos ensinam para a gente o tempo todo: segue o que ele traz para a gente. Segue o que ele traz para a gente. Uma das coisas mais importantes que ele diz para a gente é que a gente precisa ter olhos de ver. Mas para ter olhos de ver, a gente não pode ficar no plano que nós estamos. É preciso elevar o plano que nós estamos. Muitas das vezes, quando a gente chega na casa espírita, o dirigente ou quem vai fazer a prece de início da atividade diz assim: vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. O que se quer é que a gente saia do plano material, que saia do plano da terra, desse plano ligado às questões da matéria, e passe para o plano mais elevado, que é o plano espiritual. Para aí sim nós termos a capacidade de enxergar o que a gente precisa enxergar. Para poder atingir aquele patamar, é fundamental tomar cuidado com o que a gente lê, tomar cuidado com o que a gente ouve, tomar cuidado com o que a gente fala, tomar cuidado com o que a gente sente, tomar cuidado com o que a gente, pensa. O que eu estou gostando de fazer na minha vida? Tem que tomar cuidado. Tem que perceber que muitas das vezes a gente que dificulta a nossa própria caminhada. Às vezes o professor diz para a gente assim: gente, estude na primeira prova, porque a primeira prova tem menos matéria. Aí o que a pessoa faz? Não estuda. Boa aluna? Boa aluna? Então sabe que é assim que tem que fazer. Não é? Não é muito mais fácil? Né? Mas a massa faz o quê? Não estuda na primeira prova, não estuda na segunda prova, não estuda na terceira prova. Aí quando chega na quarta prova, fala assim: agora eu vou começar a estudar. Ora, aí vai ficar complicado. É só a massa de alunos que faz isso? Não é não. Muitos de nós fazemos a mesma coisa com as nossas vidas. Muitos de nós fazemos assim. Eu me lembro de trabalhadores no centro espírita. Uma vez eu cheguei para uma companheira e falei para ela assim: eu estava pensando em te convidar para fazer uma palestra. A companheira falou assim: eu? Na realidade, eu só queria fazer palestra quando eu for espírito puro. Aí eu fiquei olhando assim para ela com aquela cara, deu uma vontade, eu vou dizer, eu não falei não, tá? Mas me deu uma vontade de dizer para ela assim: sabe quando é que você vai ser espírito puro agindo assim? Por quê? Porque na mensagem de preparação diz: quem serve
segue adiante. Então a palestra pode não ser a palestra maravilhosa, não importa, sirva. Você pode não saber fazer um arroz maravilhoso, faça. Você pode não saber fazer um trabalho sensacional, faça. Tenha a iniciativa de fazer, porque quando você começa a fazer, é só a gente parar para pensar como é que foi o nosso primeiro arroz. Eu estou falando assim, como é que é o primeiro arroz? Você já fez arroz alguma vez? Como faz arroz? É craque no arroz? Como foi o primeiro arroz? Queimou. Simples assim. Entenderam? Simples assim. Meu pai está fazendo 55 anos de casado. Tá? 55 anos de casado. Aí a pessoa pergunta assim, como é que a gente chega em 55 anos de casado? Simples. Quando a minha mãe fez o primeiro arroz, empelotou, ficou aquela... Aí ele pegou e fez assim, nossa, eu adoro pelota de arroz. Pronto. Aí agora, quando o arroz empelota, ele vai lá, ai, agora é isso que eu sempre sonhei. Aquele queimadinho no fundo da panela. Entenderam? Simplifica. Não complica o negócio. Ah, mas a torrada está toda torrada. Tudo bem, né? Bota um pouquinho de açúcar, diz, ah, esse amarguinho. Entendeu? Faz por menos. Simplifica. Mas para isso é preciso ter olhos de ver. Por que tem que ter olhos de ver? Porque a outra pessoa fez alguma coisa. A gente adora criticar as coisas que os outros fazem. É preciso mudar o foco. A gente deixou o copo aqui mais ou menos na metade justamente para isso, tá? Para a gente poder criar na nossa mente aquela história do copo está vazio, está cheio, está mais ou menos. Como é que está o copo? Depende. Para quem está morrendo de sede, um copo pela metade é maravilhoso. Para quem não quer nem saber de beber água, um copo pela metade não tem valor nenhum. O que a gente precisa fazer? Mudar o nosso foco diante das coisas da vida. Quem é que diz para a gente quem é o foco? Jesus. Por quê? Porque lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é apresentado para a gente como sendo o nosso modelo, como sendo o nosso paradigma, como sendo o nosso guia, como sendo o melhor modelo e o melhor guia. O que isso quer dizer? Que cada um de nós, se quisermos simplificar as nossas vidas, a gente deveria proceder da seguinte maneira: acordei de manhã, o que eu tenho que fazer? Isso, isso, isso e isso. A cada atividade que for desenvolver, deveria pensar assim: como agiria Jesus numa situação como essa? Nós não temos dúvida que se nós agirmos da maneira como Jesus indica, nós seremos felizes. Nós vamos sair do patamar de primitivos, vamos passar direto por esse estágio onde nós estamos, que é um mundo de expiações e provas. Vamos chegar em regeneração. Vamos sair de regeneração, vamos chegar no mundo ditosos, que é o quarto patamar. Tem gente que acha que regeneração é maravilhoso. Regeneração é melhor do que expiações e provas. Mas aqui assim, a descrição do livro Evangelho segundo o Espiritismo é assim: os espíritos que ainda têm o que expiar. Aí a pessoa fala assim: caramba, ainda tenho que expiar. Quando chega aqui em mundo ditosos, o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: mundo ditosos, o bem sobrepuja o mal. Aí a gente chega em estudo e diz assim: tem uma notícia ótima e tem uma notícia ruim. Qual é a boa? A boa é: o bem sobrepuja o mal. Qual é a má? O mal ainda existe.
Sabe quando é que vai ficar bom para a gente? Quando a gente conseguir seguir o paradigma integralmente 100% do tempo. Que aí a gente vai estar dentro do mundo celeste, que é o patamar, morada daqueles espíritos que seguem a lei na sua plenitude. Nesse patamar só tem bem. Só o bem reina. Quando a gente pergunta para as pessoas, onde é que você quer morar? Aí a pessoa fala, eu quero ir para o mundo celeste. Mas não temos como ir para o mundo celeste, porque a gente não faz as regras, a gente não segue as regras. Tem que seguir as regras. De vez em quando eu dou um tchauzinho assim para o nosso companheiro que está alterando lá, que está fazendo o controle do nossa mensagem. Aqui a lei do amor. Olha como é que a lei do amor é maravilhosa, a lei do amor. A lei do amor se apresenta para a gente em 3 estágios. Quais são os 3 estágios? Primeiro estágio, quando Jesus chega e diz de maneira maravilhosa, diz assim, vou trazer um ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Só que num segundo momento, um pouquinho antes do Calvário, ele chega assim, até agora há pouco, a lei que valia é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Só que agora eu venho trazer um novo ensinamento. Eu quero que vocês se amem como eu vos amei. A gente percebeu que Jesus traz um terceiro patamar da lei do amor, quando ele já está lá de braço aberto, crucificado, e ele vira para Maria e diz assim, mulher, eis aí teu filho. E diz para João assim, João, eis aí tua mãe. Reparem que Maria tinha outros filhos. Não havia necessidade de dizer para Maria que ali estava João, mais um filho. Da mesma maneira como não tinha sentido dizer para João que eis aí tua mãe, porque João tinha sua mãe viva. Então, na realidade, aquilo que estava se apresentando era o terceiro patamar da lei do amor. Como é que o patamar da lei do amor funciona? Tá? Moisés, né? Moisés, vem cá, Moisés, por favor. Porque a gente quer filmar, registrar. Moisés, meu amigo, como é que você está? Tudo bom? Oh, coisa boa, né? Olhem só, gente, chega para cá um pouquinho, só para a gente poder registrar assim, né? Moisés, eu queria falar uma coisa para você. Você é feio. Olha que coisa linda, gente, olha que coisa linda. Olha, a gente chega para o cara e diz para o cara assim, você é feio. O cara sorri e diz, que bom. Entenderam como é que funciona? Agora, olhem só, percebam o semblante do Moisés. Ele está sorrindo. Se chegasse uma pessoa para você e dissesse assim, sabe a tua mãe? Vocês perceberam o semblante dele? Vocês perceberam o semblante dele? Foi isso que Jesus estava ensinando naquele momento. Entendeu? Já entendeu. É o amor que a gente tem que ter, é o amor igualzinho ao amor que o filho tem pela mãe. Você pode me chamar de feio. Quando você me chama de feio, eu digo assim, tá bom, tudo bem, que legal. Você é chato, tá bom, eu sou chato. Você não entende nada, você é um espírito inferior. Tá bom, eu sou espírito inferior. Eu quero falar uma coisa da sua mãe. Olha o que você vai falar da minha mãe. Entenderam? E vou contar uma coisa da minha vida. Vou falar para vocês uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu tenho 3 filhos. Minha mulher, em uma determinada ocasião, estava falando do meu filho do meio. Meu filho do meio é muito bagunceiro, gente. Sempre foi muito bagunceiro. Aí ela pegava e falava assim, porque o Maurício é muito bagunceiro. Maurício, todas as refeições, derrama o copo de suco na mesa. Maurício, a cada férias, o Maurício tem um acidente. Maurício chegou ao extremo, vou contar para vocês, o Maurício chegou ao extremo de uma vez passar o calcanhar na catraca da bicicleta, porque ele não gostava de frear, ele gostava de botar o pé lá atrás no pneu para frear a bicicleta. Então, na hora que ele botava o pé no pneu, o pneu rabiava e fazia assim. Era assim que ele gostava de parar a bicicleta. Ele vinha toda na rua. Aí uma vez, ao invés de ele botar o pé lá, botou na catraca, freou, né? Mas
moeu o pé dele. Esse era o Maurício. E eu estava no lado dela, e eu peguei e virei para ela e disse assim: Na hora que eu disse ela virou para mim e falou assim: o quê? Eu fiquei quadrado, né? Falei assim, gaguejei, né? E disse assim, o Maurício é bagunceiro. Aí ela disse assim para mim: não fala do meu filho. Só com um pequenininho detalhe: o Maurício também é meu filho. Mas para uma mãe, só ela pode falar do filho. A gente vê isso acontecer, às vezes em jornais. O filho fez coisas, as maiores barbaridades que existem. A mãe chega e diz assim: não interessa o que ele fez, ele é meu filho. Então o que Jesus expressou naquele momento? Olha que coisa meiga, gente. Tinha que ter uma câmera virada para o público. Quando falou assim: ele é meu filho, a mãe deu um beijinho no filho, gente. Olha que coisa linda. É isso. Mas olha aqui, mamãe, é isso, mamãe, é isso. Só que tem uma outra coisa importante para a gente perceber, que esse ensino que Jesus deu estava combinado com aquele outro ensino que ele deu em outro momento, quando ele diz assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então, na realidade, o que Jesus esperava, o que Jesus espera de cada um de nós, é que a gente consiga se tratar. O amor que a gente tem que desenvolver entre cada um de nós é o amor de uma mãe por um filho, é o amor de um filho por uma mãe. Para a gente poder entender o amor de uma mãe por um filho, eu vou recordar o que as mães fazem. Às vezes uma mãe chega em casa, a geladeira está vazia. Mas ela tem dentro da geladeira um pão, ela tem dentro da geladeira algumas coisas deliciosas para ela montar um sanduíche, um queijo, né? Algumas fatias de queijo. Ela tinha dentro da geladeira um pouquinho de leite, e ela fez um milkshake igual aquele do Bob, Giovô Maltini. Aí quando ela fez aquele lanche maravilhoso para lanchar, quem é que chega? O filho. E o filho chega e diz assim: nossa mãe, eu estou morrendo de fome. Pergunta, o que a mãe faz? Opção A, come o sanduíche rápido. Opção B, corta 3/4 do sanduíche para ela e dá 1/4 para o filho. Ou opção C, ela diz assim: meu filho, eu tenho tanta intuição que eu percebi que você ia chegar agora e já adiantei o teu lanche. Entenderam como é que funciona? E a gente vê isso acontecer, em reportagens. Às vezes, outro dia passou a noite, a companheira lá no interior do Nordeste preparou aquela panela de comida, né, farinha com água. Aí ela pegou aquela panela de farinha com água, dividiu entre os 4 filhos. Um deles perguntou: mas mamãe, você não vai comer? E ela disse assim: não, filho, mamãe não está com fome não. Eu já comi alguma coisa agora há pouco. Quando na realidade ela não tinha comido nada. Porque na realidade o que Jesus quer de cada um de nós é que a gente consiga elevar o nível do nosso servir ao nosso semelhante, exatamente da maneira como uma mãe faz com o filho. É isso que ele quer de cada um de nós. Mas a pergunta que a gente precisa fazer às vezes é: quem é o nosso próximo? Olha, é claro, né, que eu trouxe essa imagem aqui, isso aqui é uma hipérbole, né? Isso aqui é um exagero, tá? É claro, né, eu já mostrei essa imagem, teve gente que falou assim: ah, mas ele deve estar com alguma irritação nos olhos, está jogando água doce. Olha, tudo bem. Nós não estamos aqui questionando o que o cara está fazendo. Nós aqui estamos questionando apenas o seguinte: nós precisamos identificar quem é o nosso próximo.
Precisamos identificar. A gente anda na rua, vê uma pessoa falando com uma árvore, aí fala, é doido. A gente anda na rua, vê uma pessoa falando com um animal, a gente fala, é doido. A gente anda na rua e vê uma pessoa falando com uma pedra, aí a gente diz, é doido de pedra. É preciso lembrar quem a gente está chamando de doido de pedra. Porque diz a história de Francisco de Assis que ele chegou em determinado momento para uma pedra e disse, irmã pedra, eu poderia utilizá-la na construção do altar do Senhor? Na realidade, a gente precisa ir na direção da questão 540 do Livro dos Espíritos, em que Kardec, nas observações, nos comentários, lembra para a gente que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na obra da criação. Então, quando nós dizemos que nós precisamos ter amor ao nosso próximo, é necessário entender que nós devemos ter amor não apenas ao reino hominal, que está mais fácil diante do nosso olhar, mas é preciso ter também olhar para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino mineral. É preciso olhar para toda a obra da criação e respeitar e amar da melhor maneira possível. Porque, como se diz, como os ecologistas espíritas falam, nós não precisamos cuidar do nosso planeta para os nossos filhos. Nós precisamos cuidar dos nossos planetas porque nós somos os nossos filhos. Nós mesmos, daqui a algum tempo, voltaremos e reencarnaremos no planeta. Claro, né? Não seremos nossos filhos, né? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando. Nós estamos falando de hereditariedade. É disso que a gente está falando. Nós estamos falando que a vida continua, que a gente vai desencarnar e que nós vamos voltar e vamos aqui colher os frutos daquilo que nós fizemos no nosso passado. É preciso lembrar que nem todos os dias são bons. Nem todos os dias são bons. Mas sempre tem alguma coisa boa de cada dia, se você tiver olhos de ver. Para poder enxergar, como nós dissemos no slide anterior, é preciso alçar voo. Para quem está aqui embaixo dessa montanha, ela não está sob a influência dos ensinos de Jesus. Aonde está Jesus? Está aqui. Para a gente poder ficar na influência de Jesus, é necessário alçar voo. Quanto mais alto for o nosso voo, mais a gente vai conseguir receber a influência de Jesus. A gente tem que ter ouvido de ouvir, como ele recomendou para a gente, como ele disse para a gente, de maneira muito clara. Aqui nessa imagem, lá no computador, a imagem, no meu computador, né, no meu notebook, a imagem ficou tão bacana, né? Aí depois, quando eu projetei assim, não ficou tão legal. Eu queria te dizer o que eu imaginei, né? Olha o servir aí de novo. Parece até que a gente combinou, né? Tá? Olha aí. Coragem para se doar. Num mundo em que só se pensa em receber. Lá no computador, essa imagem branca ficou quase transparente. Essa imagem branca aqui ficou como se fosse uma pessoa invisível. O que é a pessoa invisível? A pessoa invisível é aquela pessoa que não está, que a gente passa, que a gente não está acostumado a olhar para ela. Uma vez eu cheguei no mercado, vou contar para vocês rapidamente. Eu entrei no mercado, aí parei assim na beira do caixa, e aí comecei a passar as coisas para a caixa pagar, né, para poder lançar lá, né? Aí no que ela está lá, tinha a empacotadora no lado. Eu virei para a empacotadora e falei, bom dia. Eu já tinha dado bom dia para a caixa, mas eu virei para ela e falei, bom dia. Na hora que eu falei bom dia para a empacotadora, ela levou um susto. Ela regalhou um olhão desse tamanho assim, aí olhou assim para trás, assustada. Aí eu falei para ela, é para você o bom dia. É para você mesmo. Eu pude perceber
que as pessoas passavam por ela o dia inteiro e ninguém se dignava a cumprimentar, a ponto da primeira pessoa dar bom dia para ela levar um susto. E aí eu fiquei pensando, o que a gente faz para aquela pessoa que chega no centro espírita? Para aquela pessoa que a gente encontra o porteiro do prédio? Para aquele vizinho da nossa rua? Para o camarada que está dentro do ônibus, o trocador, né? Não é trocador, né? É cobrador, né? O nome. Outro dia eu chamei de trocador, o camarada era cobrador, aí veio falar comigo. Não me chama de trocador, eu sou cobrador. Aí eu falei, não, desculpa, companheiro, não foi por querer, né? Antigamente a gente chamava de trocador, né? Antigamente a gente chamava todo mundo do jeito que queria, não era nada era problema. Atualmente a gente tem que ficar, tem que ficar cheio de dedos, né? Na hora de falar com a pessoa. Eu sou, como é que é? Aqui está presente o nosso diretor, está o nosso tesoureiro. Tesoureiro não, é tesoureiro corta, né? Só para a gente poder lembrar, tá? Aqui é isso, a gente poder doar o nosso coração para aqueles invisíveis. Ah, eu sou tão bom. Para quem? Para minha mãe, para o meu pai, parece até show da Xuxa, né? Para minha mãe, para o meu pai e para você. Não, cara. A gente tem que ser bom para aquele que precisa da nossa bondade. Claro que não é para a gente abandonar os familiares, mas a gente tem que ter essa percepção. É só isso? Não, não é só isso não. Mais uma vez a questão da mensagem. Ah, que isso é uma coisa muito legal. Todos esses slides, olha aqui, todos os slides, sem exceção. A partir do momento que nós recebemos a incumbência de fazer o estudo, começou a pipocar mensagem no Facebook, no WhatsApp, com essas imagens que estavam aí. Mostrando para a gente que muitas das vezes as dicas vêm ao nosso caminho e a gente não percebe. Mas quando a gente percebe, a gente aproveita. A grandeza da vida consiste em espalhar amor por onde passar e acrescentar gestos de carinho a quem cruzar o seu caminho. Na hora que eu olhei isso daqui assim, eu lembrei de flores. Na hora que eu olhei essa imagem, eu lembrei de flores e lembrei de uma música que eu acho que nem espírita é. Tá gravando? Então vamos desafinar um pouco, né? Porque quem serve prossegue, né? Tem uma música que fala assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. É mais ou menos isso? Não é? Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que começar a se acostumar a fazer o bem para os nossos irmãos em humanidade, porque cada vez que você faz o bem a alguém, esse bem retorna da mesma maneira a você. Isso é uma coisa tão importante, mas tão importante, que tia Vilma, emérita evangelizadora espírita, diz numa música assim: quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. E vamos indo em direção ao encerramento do nosso trabalho, lembrando que os navios não afundam por causa da água ao redor deles. Os navios afundam por causa da água dentro deles. Então, não deixe o que está acontecendo em torno de você invadir o seu interior e afundá-lo. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Todos nós sabemos. Essa aqui não tem jeito, pelo amor de Deus. Essa aqui vocês sabem. Não sabem? Podem os espíritos influenciar
os nossos pensamentos e os nossos atos? Muito mais do que imaginais. De ordinário são eles. Eu queria dizer, a câmera está virada para mim, eu queria dizer para a câmera, dona câmera, na hora que eu falei o enunciado da questão, um monte de gente fez assim com a cabeça, tá? Então o pessoal pode não ligar o nome à pessoa, a 459 com a questão, mas o pessoal sabe qual é a questão. Pode os espíritos influenciar nossos pensamentos, nossos atos? Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, o controle do que acontece conosco, na grande maioria das vezes, passa por nossa administração. Não permita que coisas erradas do teu dia a dia te desequilibrem. A porta está muito difícil de entrar no carro. Entra pelo outro lado. Ah, mas aquela minha mulher apertou a pasta de dente no meio. Meu filho, pega a pasta de dente, estica ela, distribui e bota no lugar e segue a vida. Ele não lavou o copo e botou na pia. Vai lá, lava o copo. Se a água estiver bem gelada, vai lá depois e dá um abraço nele, bota a mão dentro da camiseta dele. Se ele falar, ai, aí você diz, ai amor, eu estava lavando teu copo. Tô brincando. Então, gente, simplifica, vamos em frente, para de criar caso. Larga o bateu, levou para lá. Larga o toma lá, dá cá para lá. Larga a situação de revanche, o revanchismo, a vingança. Larga para lá. Vamos em frente. Simplifica. É a mensagem que a gente está tentando trazer durante todo o transcorrer do nosso trabalho. A gente não podia deixar de terminar o nosso trabalho lembrando do nosso mestre. Porque ele, com toda certeza, conseguiu passar para a gente exatamente essa mensagem que está aqui dentro da nossa vida. Lembrando que a árvore somos nós. E os frutos dessa árvore vão identificar como nós somos conhecidos. Então que a gente possa ser uma árvore frondosa, uma árvore maravilhosa, que consiga servir ao máximo. E aí eu estou deixando aqui essa saudação de aniversário para o Centro Espírita. Que a árvore, que significa cada um de nós somos uma árvore. Então que nós possamos ser uma árvore frondosa, que a gente possa ser uma árvore exuberante. A forma dessa árvore é essa que está aqui, iluminada pelos ensinamentos de Jesus, brilhando, com o coração brilhando, com o coração vibrando de energias, dizendo para a gente assim, venha ao Centro Espírita. Não falta ao Centro Espírita. Porque desde o início ali do estudo, quando a gente mostrou aquela passagem de Jesus, existem uma multidão de irmãos à nossa volta. E infelizmente essa multidão, quando vê Jesus subindo o monte, chega e diz assim, ai, hoje está tão frio. Ai, será que hoje vai chover? Ai, hoje está calor. Ai, hoje tem novela. Ai, hoje eu estou cansado. Faz o seguinte, esquece tudo isso e vem ao Centro Espírita usufruir dos ensinos que Jesus traz para a gente. Todas as vezes que a gente vem ao Centro Espírita, a gente está fazendo um ato de amor com os nossos irmãos de humanidade. E todas as vezes que a gente faz um ato de amor com os nossos irmãos de humanidade, a gente está fazendo exatamente o que diz a página de preparação do ambiente. A gente está servindo os nossos irmãos de humanidade. E quando a gente serve, conforme diz a página, a gente segue em frente. Então que fique esse abraço, esse carinho para todos nós na noite de hoje. Que a gente possa vir
muitas e muitas e muitas vezes a casa espírita. Um beijo para todos.